Olá, graça e paz em nome de Jesus. A nossa leitura de hoje será em 1 Samuel, do capítulo 16 ao 18. O rei Saul foi rejeitado por sua desobediência, e o Senhor envia o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém de Judá, para ungir um novo rei. O tópico que nos guiará hoje é: Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel chega à casa de Jessé, ele vê Eliabe, um rapaz formoso, de bela aparência, alto, forte, e imediatamente o profeta pensa: com certeza é esse. Mas Deus interrompe o pensamento do profeta dizendo: não olhe para a aparência nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus rejeita todos os filhos que Jessé trouxe diante do profeta. Davi, o mais novo, era tão improvável para o cargo que o próprio pai nem sequer o convidou para o sacrifício que o profeta havia oferecido. Ele havia sido esquecido no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Mas é exatamente para este jovem improvável que Deus manda chamar. Um pouco mais à frente, no capítulo de número 17, é esse mesmo jovem que vai ser usado por Deus para vencer o gigante Golias, apenas com uma funda e uma pedra. A lição aqui é clara. A eleição de Deus é soberana e não depende de nosso status. Deus não escolhe os capacitados aos olhos do mundo. Ele capacita aqueles que ele mesmo escolheu. O capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que trata dos eternos decretos de Deus, nos ensina que, antes da fundação do mundo, Deus elegeu alguns homens e anjos para a vida eterna. Não por causa de qualquer mérito previsto neles, mas exclusivamente pelo seu mérito beneplácito e graça soberana. A escolha de Davi não foi baseada no fato de que Davi era o melhor dos irmãos, mas foi um ato da livre graça de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 13, reforça essa verdade ao nos lembrar dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus é onisciente e onipresente. Ele sonda e conhece as profundezas da nossa alma. O Senhor olha para o coração, não porque o coração humano seja bom por natureza. Muito pelo contrário, nós sabemos que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Mas Deus olha para o coração porque é ali, no interior, que o seu Espírito Santo realiza a obra invisível e miraculosa da regeneração. Toda essa narrativa sobre a escolha do menor e do improvável aponta para Cristo como o nosso Rei eterno. Para o mundo, Jesus Cristo não tinha a aparência de um rei conquistador. O profeta Isaías já havia profetizado que ele não tinha aparência nem formosura, que quando nós olhávamos para ele, não havia beleza que pudesse nos agradar. Jesus nasceu em uma manjedoura, cresceu como um carpinteiro na desprezada cidade de Nazaré. A nossa eleição não está fundamentada na nossa aparência, nas nossas obras, ou na nossa capacidade de impressionar os outros. A nossa eleição é a prova cabal e definitiva da graça soberana de Deus, que nos uniu a Cristo. Nele, em Jesus, os esquecidos se tornam filhos amados e herdeiros de um reino inabalável. Então, qual o desafio prático para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, tenha uma vida cristã autêntica. O Senhor não se impressiona com a maquiagem espiritual. Precisamos ter uma vida
de humildade, submissão à palavra, sinceridade no serviço a Deus. Essas são as chaves para vivermos debaixo da graça de Deus. Segundo, descanse em Deus. A nossa segurança não está na aprovação humana, mas no fato de que fomos escolhidos e amados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: graça abundante. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, com aquelas pessoas que talvez se sentem insuficientes ou esquecidas pelos padrões deste mundo. A história da unção de Davi é um lembrete poderoso de que Deus não busca os mais altos, os mais fortes, os mais belos, mas Deus capacita e exalta aqueles cujo coração Ele mesmo inclina para a sua graça soberana. Lembre-se, Deus olha o seu coração e a sua eleição é a prova da graça divina manifesta em Cristo. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, que trata dos eternos decretos de Deus. Veja também a pergunta 13 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.